Vanderlan Cardoso é natural de Iporá e tem 53 anos de idade. Empresário do ramo de alimentos e bebidas, já foi eleito 2 vezes prefeito de Senador Canedo, em 2004 e 2008. Vanderlan chegou a disputar as eleições para governador de Goiás, em 2010, pelo PR, e em 2014, pelo atual partido, o PSB. Agora, ele é candidato à Prefeitura de Goiânia. Olá, você acompanha agora a última edição da série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, dentro da cobertura das eleições 2016, feita em parceria pela TV UFG, Rádio Universitária, Faculdade de Informação e Comunicação e também Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Para fazer essa entrevista, eu conto mais uma vez com o jornalista Roberto Nunes, da Rádio Universitária. Olá, Roberto, obrigado novamente pela presença. Olá, Camila. Olá, ouvintes da Rádio Universitária, telespectadores da TV UFG. Conforme a ordem alfabética, o nosso convidado de hoje, Vanderlan Cardoso, do PSB. Olá, candidato, obrigado pela sua presença. Olá, Roberto. Olá, Camila. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por essa oportunidade. Bom, candidato, nesse bloco o senhor terá 6 minutos para responder aos nossos questionamentos. O tempo começa então a rodar agora e a primeira pergunta. Qual é o papel do Estado para o senhor? E como um empresário bem-sucedido, como que o senhor acredita ser a relação entre o Estado e a iniciativa privada? Olha, eu tive a oportunidade de estar na iniciativa privada, aliás, ainda estou na iniciativa privada, né? E aprendi muito na iniciativa privada, principalmente com gestão, com planejamento. E quando eu tive a oportunidade de ser prefeito de uma cidade, que foi Senador Canedo, levei esse conceito para o município. O Estado ele tem um papel fundamental de viabilizar as políticas, né? Se é para a geração de emprego e renda, o papel social, de levar a população, principalmente aquela que mais necessita, aquela que precisa do Estado, que são as pessoas mais carentes, uma boa saúde, uma boa educação, né? Levar à população o lazer, né? Investimento no esporte, qualificação profissional. Essa é a política do Estado. E fomentar o crescimento, né? Ter políticas realmente sérias em que desenvolva o município, ou seja, o município, o Estado e o país. Esse é o papel do Estado. E como muitos falam, não atrapalhar já está ajudando muito, né? Mas quando se tem uma política com planejamento, né? com eficiência, o Estado ajuda muito no desenvolvimento de um município, de um Estado e do país. Candidato, qual é o papel do prefeito, pelo seu entendimento? E o que o prefeito precisa ter nos dias de hoje que não está acontecendo aí de repente? Comprometimento, precisa ter comprometimento. E o prefeito que não tiver o comprometimento e gostar do que faz, né? Ou seja, você ser prefeito de uma cidade não é fácil, né? Você tem que atender os anseios dos munícipes, né? Mas também é muito gostoso, é muito bom quando você tem a oportunidade de implantar os programas e esses programas chegar na população, né? Você ter, por exemplo, uma saúde, né? Uma saúde boa para a população. Isso é gratificante, você ter ser reconhecido onde você passar pela uma ação social bem feita, por uma qualificação profissional, levar isso à população, você poder desenvolver o município e ver os índices melhorando no município. Esse é o papel do prefeito, assumir a sua responsabilidade, porque é a autoridade máxima do município, e não ficar jogando em cima de outros quando os problemas vêm, né? Então esse é o papel do prefeito, é um cargo que eu tive a oportunidade de exercê-lo, é gratificante. E como que deve ser a relação com o Poder Legislativo, no caso a Câmara Municipal de Goiânia? De respeito, né? De respeito. Acho que o prefeito, quando está fazendo o dever de casa, que está atendendo às necessidades da população, é o mesmo desejo do vereador. O vereador, ele não vai contra isso de forma alguma. Agora, quando o prefeito, no caso o executivo, não está fazendo o seu papel, não está dando um testemunho bom, ou seja, não está fazendo o dever de casa com a nossa cidade, né, deixando a cidade, como nós vemos hoje, né? A cidade de Goiânia, ela está um pouco abandonada, né? Aí
Pode ser que os vereadores não aceitem, né? Eu vejo às vezes um embate aí com a Câmara de Vereadores, mas é porque o prefeito realmente ele não está atendendo o que a população está reivindicando, está pedindo. Muito que a gente viu por último agora só aumentos, principalmente do IPTU. Financiamento de campanha, da onde vem o seu financiamento e os senhores imagina gastar quanto nessa campanha? Olha, todas as minhas campanhas, Alberto, né, cerca de 80%, 90% sempre foi financiamento nosso mesmo, era das nossas empresas e pessoa física. Agora esse ano está aí, não pode ser das empresas, né? Mas a gente está fazendo esse financiamento com a pessoa física, né? Se eu quero fazer uma boa administração, então nós temos que ter muito zelo com relação às doações. Eu sempre fui muito cauteloso com isso. Isso não quer dizer que eu não aceite doação, mas eu quero saber de onde é, de quem que é e qual o objetivo dessa doação. Candidato, qual deve ser a sua relação com o governo estadual, também com o governo federal? O senhor que tem uma proximidade com o PSD, ser o vice desse partido, como que deve ser essa relação? Ela tem que ser harmoniosa. Eu disputei a eleição em 2004 no município de Senador Canedo contra o candidato apoiado pelo governador atual, que é o mesmo de 2004, o governador Marconi Perillo. Passou a eleição que foi no domingo, segunda-feira eu estava no Palácio pedindo ajuda para resolver os problemas da segurança naquele município, para que fosse passado para o município o distrito industrial, para a administração em conjunto, a implantação de mais distritos industriais, como veio a efetivar mais 4, a construção, aliás, a viabilização do VaptVupt e assim por diante, né, a regularização fundiária. Goiânia, nos últimos 16 anos, né, nas últimas administrações, esse governar com fígado raivoso, né, prejudicou muito Goiânia. Goiânia poderia ter tido mais parcerias, principalmente com o governo do estado, mais viadutos, né, mais regularização fundiária, mais praças, né, ou parques sendo feitos em parcerias, como a gente viu agora ali próximo do autódromo, um parque maravilhoso e bonito. Então, todos os projetos que nós estamos mostrando no horário eleitoral, Camila, nós temos aí alguns deles a participação efetiva do governo do estado. E com o governo federal não é diferente também não. As casas populares, os programas que tem na área da saúde, que são muitos e vai ser em parceria com o governo federal, né? Então, eu acho que passou as eleições, vamos todos, né? É o que eu pretendo, vamos chamar todos, deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, a população e chamar, vamos recuperar nossa capital, vamos recuperar nossa cidade. Ok. Bom, o tempo do candidato chegou ao fim e a gente continua essa entrevista com Vanderlan Cardoso no próximo bloco. Estamos de volta com o Boletim Conexões de hoje, que traz a última entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a nossa ordem alfabética, estamos conversando hoje com Vanderlan Cardoso, do PSB. Candidato, neste bloco o senhor terá 3 questionamentos que foram feitos pela sociedade civil organizada, cidadãos e especialistas. Bom, ao todo o senhor terá 9 minutos então para responder. Peço que o senhor sorteie a primeira da sociedade civil organizada. A pergunta de número 1, então, nossa primeira pergunta, vamos ver qual que é o tema, educação. A gente escuta então a pergunta da Bia de Lima, que é presidente do Sintego. Bia de Lima, presidente do Sintego. O Sintego gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Goiânia e da candidata a prefeita, qual será o seu posicionamento com relação às pautas da educação. Muito se prega na época de eleição, mas depois se esquece do que foi apregoado e prometido. E nós então gostaríamos de saber qual vai ser o princípio do tratamento enquanto prefeito, enquanto prefeita, com o Sinteg e com a categoria dos trabalhadores da educação. Teremos diálogo, teremos investimento, teremos aquilo que de fato é fundamental para garantir a valorização dos profissionais da educação e a estrutura para que a educação de fato seja prioridade no seu mandato? Eu agradeço a Bia que fez a pergunta. Olha, será um tratamento de respeito, acima de tudo com diálogo, priorizando os profissionais da educação, mas também os alunos, né? Nós estamos com a proposta e vamos fazer da mesma forma que eu fiz no município de Senador Canedo, em que os profissionais da educação, eles que vão gerenciar, conduzir o orçamento da educação. Eles vão definir as prioridades para fazer os investimentos. 25%
que tem que ser investido na educação, fora os convênios e a contrapartida, tanto do governo do estado como do governo federal, dá para se ter uma boa educação. Valorizar o servidor, isso significa, né, os direitos adquiridos, né, como titularidades, ou ascensões, ou progressões, né, que tem que ser feito para os servidores, database, mas também, acima de tudo, nós termos, Bia, boas instalações para que o aluno ele tenha condições e queira ir para a sala de aula, né? E da mesma forma, o professor. Essa será a forma que nós vamos trabalhar com a educação, com muito respeito, com diálogo, com o sindicato, da mesma maneira. Bom, candidato, vamos então para a segunda pergunta que foi feita por especialistas. A primeira também? A 10. A de número 10, então, de um especialista. Eu vou abrir aqui e pedir para o nosso colega Roberto. Então vamos lá, o tema é educação. Quem fez o questionamento foi Thelma Teles, que é professora do IFG. Sou Thelma Teles, professora do Instituto Federal de Goiás, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Infância e Sua Educação em Diferentes Contextos, coordenado pela professora Ivone Garcia Barbosa, da Universidade Federal de Goiás, e membro do Fórum Goiano de Educação Infantil. Estamos aqui para fazer uma pergunta muito importante, que é sobre a educação. Como os senhores candidatos e candidatas ao governo da Prefeitura de Goiânia compreendem a importância do Plano Municipal de Educação e, no seu plano de governo, como você prevê o cumprimento das metas e estratégias colocadas no Plano Municipal de Educação para a educação na sua totalidade, em específico para a educação infantil? Olha, o nome da... Thelma. Thelma. Boa pergunta, Thelma. Thelma, a educação infantil, ela passa primeiro. Nós temos que ter vagas no CEMEIS, né? O que a gente vê aí, e com razão, né, o cidadão e os profissionais da área sempre reclamando, porque em época de eleição vem, acho que a primeira proposta que vem é ter vagas no CEMEIS. E nós sabemos, né, que construção de CEMEIS, ele é a médio e longo prazo, né, e o problema ele é para ontem, tem que ser resolvido. Então nós vamos intensificar as parcerias com as entidades filantrópicas, vamos atender de imediato. E, paralelo a isso, nós vamos construir mais CEMEIs, né? E isso vem em parceria, principalmente com o governo federal, que já existe um programa para construção e manutenção desses CEMEIs. E o que já foi discutido com relação ao que ela perguntou sobre o plano da educação, né, é só respeitar e cumprir o que já foi definido por profissionais da área. Não tem mais o que ficar discutindo e nem mudando mais nada, porque foi feito por profissionais. Da mesma forma que eu vou trabalhar com a educação, os recursos, quem vai gerir os recursos e definir as prioridades aos profissionais da educação, como eu fiz em Senador Canedo, que nós vamos fazer aqui, nós vamos obedecer o que já foi bem estudado, que já tem as regras, e vamos cumprir as regras, né? Bom, candidato, vamos então para uma pergunta de um cidadão. Você pode escolher. Aqui na final. Vamos lá. Pergunta de número 26. Vamos ver qual que é o tema e quem fez a pergunta. Meio ambiente. Foi feita por uma estudante que se chama Rosana Gonçalves. Vamos então conferir a pergunta da Rosana. Meu nome é Rosana, sou estudante de agronomia da UFG e gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Goiânia quais são os projetos com relação ao meio ambiente, com relação à poluição dos rios presentes na cidade e da arborização que visivelmente hoje está comprometida em Goiânia. É verdade, nós observamos que em Goiânia os mananciais, talvez devido à especulação imobiliária e também devido à não fiscalização. Tem um órgão da prefeitura que é a AMA, que é uma agência, mas a gente não vê essa fiscalização ela sendo mais rigorosa, né? E muitos desses mananciais, eles secaram, né? Nós temos aí algumas nascentes que prédios foram construídos quase em cima dessas nascentes, atendendo, né, à especulação imobiliária. Nós vamos intensificar essa fiscalização, nós vamos fazer um reflorestamento em todas as nascentes e vamos agir com rigor naquelas construções que foram feitas de forma irregulares. O esgoto que está sendo jogado hoje
e são muitos pontos em Goiânia que está sendo jogado esgoto a céu aberto nos nossos mananciais, nós vamos agir com mais rigor, inclusive com multas pesadas para essas, ou empresas, ou a própria pessoa que estiver fazendo isso. E vamos investir também no meio ambiente, que é a retirada, um projeto que nós temos que é a retirada do jardim zoológico que tem aqui em Goiânia, que há um certo tempo atendeu, mas hoje está trazendo algum transtorno com o projeto do Bioparque, que é um projeto também na questão ambiental, que vai ser feito ali em parceria com o Estado, na reserva que nós temos ali no Pacheco aqui, eu esqueci o... Altamiro de Moura Pacheco, né? É um projeto que vai estar sendo apresentado talvez ainda no horário eleitoral. Projeto bonito para estudo da fauna, da flora brasileira, principalmente do Centro-Oeste, né? E esse zoológico já passou da hora de tirar dali. Nós vamos encarar esse problema de frente. Candidato, eu gostaria de retomar um assunto. O senhor falou do financiamento, mas o senhor ficou em aberto. Quanto o senhor acha que vai gastar nessa campanha? Olha, Roberto, o teto para gasto nessa campanha ele foi estabelecido em 5 milhões e 600. Mas é uma campanha muito curta, uma campanha que está sendo muito simples, né? Uma campanha muito pé no chão. Devido não ter financiamento de empresa mais, nós estamos estipulando aí, talvez vai chegar entre 3 a 4 milhões no máximo de gasto nessa campanha. Eu espero fazer com esse valor, né? Quanto menor gasto, eu estou falando de primeiro turno, né? Que essa campanha, pelo que tudo indica, vai para o segundo turno. Sobre corrupção, que é um assunto que está em todos os jornais, como é que o senhor pretende, caso seja eleito, combater a corrupção que existe aí no município, enfim? Roberto, com rigor, aplicando a lei. Eu fui prefeito 5 anos e 3 meses e como eu tinha a caneta na mão, nós colocando normas. Eu não aceitava em hipótese alguma que empresa nenhuma desse qualquer brinde, qualquer presente para qualquer servidor da prefeitura. Então é inibindo. Quando você coloca a transparência, as licitações, né, vai comprar pelo menor preço, mas pagar-se em dia, isso já ajuda muito para você deixar brechas para que alguém ofereça alguma benesse para alguém dentro do setor público, né? Então é comprar bem, com transparência, é comprar pelo menor preço, aplicar bem os recursos, aí o dinheiro começa a aparecer, né? Como apareceu no município de Senador Canedo, que não dava para fazer nada, e de repente começou as coisas a acontecerem, né? Goiânia vai ser do mesmo jeito. Bom, nosso tempo do segundo bloco terminou e a gente volta com o nosso último bloco daqui a pouquinho para finalizar essa conversa com o candidato Vanderlan Cardoso. Voltamos com o Boletim Conexões, nosso último bloco de hoje, que traz a última entrevista com um candidato à Prefeitura de Goiânia. Eu e o jornalista Roberto Nunes, da Rádio Universitária, estamos entrevistando o candidato Vanderlan Cardoso, do PSB. Candidato, quem é o seu vice e por que a escolha dele? Olha, meu vice é o vereador Tiago Albernaz, né? É um jovem muito comprometido, competente, tem me impressionado muito, e as pessoas, né, onde a gente vai, nas reuniões, nas nossas caminhadas, e também nas suas respostas, né, já que é uma pessoa que entende praticamente em todos os assuntos que a gente vai debater e vai conversar, ele tem sua opinião formada e coloca sua opinião, né? É do PSDB e é neto do ex-prefeito Nion Albernaz, que foi prefeito de Goiânia por 3 mandatos. Bom, candidato, o senhor é filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Qual seria o posicionamento desse partido? Direita, esquerda? O senhor é um candidato que se considera de direita, de esquerda? E já que tem socialista no nome, o que é socialismo na sua concepção? Olha, hoje, se nós formos olhar as candidaturas, né, e o que o eleitor pensa, ele está olhando para as pessoas, o projeto das pessoas. Com relação ao socialismo, comunismo, democrata, né, centro-direita, né, esquerda, né? Então hoje está uma mistura tão grande. Você pega, por exemplo, meu partido, Eduardo Campos, que foi o líder maior, né? Foi um dos maiores capitalistas que já existiu, já que ele pegou Pernambuco, que era um dos estados mais atrasados, e fez com que aquele estado prosperasse através da geração
de emprego e renda, e para que isso acontecesse foram investidos em muitos distritos industriais, muitos polos de desenvolvimento, né? Se nós formos ver, por exemplo, pelo lado comunista, né, que a China é um dos países mais capitalistas que tem. Então as pessoas chegam para nós querendo saber qual que é a sua proposta, o que você tem para a população, né? Eu tive a oportunidade, sendo prefeito de uma cidade, de também exercer o socialismo, que é levar para as pessoas os benefícios, para as pessoas, principalmente aquelas mais carentes, ou seja, repartir o que existe na administração, os recursos que existem para a população, aquela que mais precisa, através da saúde, da educação, do esporte, da cultura, geração de emprego e renda, da qualificação profissional. Então, tudo isso aí, o PSB hoje, o que nós representamos, é um pouco de tudo. Essa ideologia, eu acho que aqueles que levaram esse projeto de esquerda, de direita, está muito fadado ao fracasso. Você vê a esquerda de hoje, ela está aí, caiu muito no descrédito por tantos escândalos que aconteceu, e aconteceu por um partido de esquerda. Da mesma forma, um partido de direita, que tem também seus problemas, ou se nós formos observar em todos os partidos, né, tem problema em todos. Por isso que a população, o eleitor, está olhando quem? As pessoas, o testemunho dessa pessoa, onde ele passou e os projetos que ele tem. É confiável? Candidato, é isso. OS pode entrar na educação e na saúde? De que forma? Não, o nosso governo não pode, nós não temos esse projeto. Eu fiz uma das melhores saúde do Brasil sem OS, utilizando as parcerias tanto com o governo do estado como com o governo federal, iniciativa privada e profissionais liberais, né? Então, fizemos. Na educação do mesmo jeito, né? Nós fizemos uma excelente educação, não precisou passar por organizações sociais. Não tenho nada contra, mas a nossa forma de administrar, e que deu certo, foi dessa maneira, e vamos continuar dessa forma. Goiânia não será diferente. Bom, candidato, o senhor tem ainda 30 segundos, mas vamos finalizar agora para o senhor poder ter os 2 minutos de fala geral, que o senhor vai poder destacar o que o senhor quiser em relação ao seu plano de governo e qualquer consideração que o senhor não tenha feito nesses últimos blocos. Dou a palavra então ao senhor. Bem, eu quero me dirigir a você que está nos vendo aí, você que está em casa ou no trabalho. Eu tenho percorrido Goiânia, eu tenho andado Goiânia. Foi 1 ano nessa pré-campanha. Sei dos problemas de Goiânia, e olha que são muitos os problemas. Para isso, nós dividimos Goiânia em 8 regionais, 8 administrações regionais. Goiânia é uma metrópole, não dá mais para ser administrada da forma que está, são regiões distantes. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, aqui da onde nós estamos gravando, daqui da UFG, para Orlando de Moraes, são mais de 6 quilômetros. Nós temos uma região enorme aí nesse meio. Se nós formos para a região noroeste, é mais distante ainda, está do outro lado, né? É sudoeste e assim por diante. E nós estamos, no nosso plano tem as 8 administrações regionais, cada regional dessa vai ter o atendimento da prefeitura ali, vamos ter ali um atendimento nos moldes do VaptVupt, tanto municipal como dos assuntos relacionados ao Estado. Nós vamos ter os distritos industriais em cada região dessa, os polos de desenvolvimento, como o polo de confecção, que é uma vocação nossa, é o polo calçadista, é o polo de serralheria, marcenaria, de cosmético, que hoje está sendo uma vocação grande em Goiânia, ou seja, levar o desenvolvimento para Goiânia. Nós vamos clarear a nossa cidade, vamos levar o lazer para a nossa população, vamos investir nas escolinhas de iniciação esportiva, que é tão importante como a saúde e a educação. Aliás, o esporte complementa essas 2 áreas. Então nós temos planos para Goiânia, projetos para Goiânia, que já foram testados. Nós não vimos aqui para Goiânia ser candidato aqui em Goiânia para fazer teste em Goiânia, nem laboratório. Já foi testado e aprovado. Uma saúde de qualidade, levando o remédio em casa para aquelas pessoas que tomam remédios controlados, hipertensos, diabéticos, né? Então vamos levar o remédio em casa. Ou seja, uma administração voltada para o desenvolvimento. Voltar aos tempos do professor Newton Albernaz, que era uma cidade florida, uma cidade alegre, né? Em que as pessoas tinham prazer de morar aqui. Peço seu voto. Obrigada, candidato. Agradeço a presença. Obrigada também, Roberto, pela presença. Obrigado, Camila. Obrigado, candidato. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado, Camila. Obrigada. Bom, o Boletim Conexões de hoje chega ao fim. Nós encerramos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E você pode continuar acompanhando a cobertura das eleições 2016 na TV UFG e também na Rádio Universitária. TV UFG pelo canal 14 do Sinal Aberto, 21 na NET Goiânia ou pelo nosso site.
na Rádio 870 AM, você também acompanha, e também pelo site. Essa cobertura das eleições é uma parceria entre TV UFG, Rádio Universitária, Faculdade de Informação e Comunicação e Assessoria de Comunicação da UFG. E você também pode participar. É só mandar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero no próximo programa. Até lá!